de estar levando sua palavra. Muitos querem fazer o ID do Senhor e não pode, porque não tem a oportunidade que eu e você temos de levar a palavra de Deus. E a Bíblia diz que Jesus fez milagre acontecer por todo canto onde ele passava. Tanto que ali em casa, estudando a palavra do Pai, ele nos deu um tema muito importante na minha vida e na tua vida. O tema passado da palavra de Deus era Jesus acalmou uma tempestade. E o nosso tema agora é milagres é com Jesus. Glorificado é o nome do Senhor. Diz a Bíblia que Deus fez vários prodígios, milagres acontecer na época dele, quando ele nasceu nesse mundo. Diz a Bíblia que Jesus usou Pedro e João para curar um paralítico da porta do templo, chamada Formosa. E ali aquele homem ficava naquela porta pedindo esmola, pedindo ajuda para ele. Mas diz a Bíblia que Pedro e João iam passando pela porta do templo. Diz a Bíblia na hora nona, hora que eles iam orar a Deus, iam buscar a face do Senhor para todo sempre. Diz a Bíblia que quando eles viram aqueles dois homens entrando, ele pensou, talvez, eu vou pedir dinheiro deles, eles têm alguma coisa para me dar. Mas a Bíblia relata uma história que eles não tinham recurso financeiro para dar para aquele homem, para entregar para aquele homem. Mas a Bíblia conta essa história, como aconteceu esse milagre, para a glória e honra do nome de Jesus. Aleluia. Diz a Bíblia que ele pediu, dai-me esmola. E aqueles homens olhando para eles disseram, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E diz a Bíblia que aquele moço se levantou e saiu andando, saltando e glorificando o nome do Senhor. Pois Deus fez um milagre através da vida dos seus profetas. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. E ali Jesus Cristo também expulsou demônios para a glória e honra do nome dele. Diz a Bíblia que trouxeram um jovem endemoniado perante o Senhor. E Jesus ali, ele não quis saber de conversar, de ter um diálogo com aqueles homens, com aqueles demônios que estavam na vida daquele jovem. Simplesmente ele levantou a mão e repreendeu para a glória e honra do nome de Jesus. Deus deu plena autoridade para o homem e para a mulher repreender os demônios, levantar a mão enfermo, ser curado, para a glória e honra do seu bendito e excelso nome do Senhor. Aleluia. E a Bíblia nos diz, no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 20, glorificado e exaltado é o nome do Senhor, que Jesus continuou fazendo milagres acontecer. E ele continua fazendo. Bendito é o nome do Senhor. Marcos capítulo 16, versículo 20, a Bíblia nos diz assim: e eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cumprindo com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que seguiam. Aleluia. Jesus ainda está conosco. Ele não nos abandonou. Diz a Bíblia que Jesus ainda é o mesmo Deus. E ele a mostrava para os seus discípulos através de sinais. Que sinais? Ele fazia o morto levantar, ele fazia o paralítico sair saltando, o cego enxergar, mudo falar, o morto se levantava. Diz a Bíblia que Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Diz a Bíblia que Jesus curou o servo do centurião. Tudo isso foi milagre que Jesus fez. E ele continua fazendo milagre. Ele não mudou. Qual é impossível na tua vida? O que é impossível na vida do homem é possível para Deus. A enfermidade que assola o homem, que deixa o homem desenganado, Deus pode fazer um milagre acontecer.
Ele não mudou. Ele pode ainda fazer milagre. Glorificado é o nome do Senhor para todo sempre. Muitos desacreditam que Deus pode fazer um morto levantar. Mas Deus faz milagre acontecer. Glorificado e é o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho algumas perguntas para os irmãos. Temos que participar juntos. Por que Jesus realizou milagres? Porque Ele é Deus. Porque Ele pode. Porque Ele é o Todo-Poderoso. Além dele não há outro Deus semelhante a Jesus. Que está no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 20. Que já lemos. Porque Deus estava com Jesus. Tudo isso é uma pergunta que a Bíblia nos faz. Porque Deus estava com Jesus. Porque Jesus verdadeiramente é o Filho unigênito de Deus. Unigênito único. Mas aí Deus teve um pleno conhecimento que Ele é dono da sabedoria e nos adotou como seu filho e nos deu também plena autoridade como filho seu para levantar a mão enfermo e se curado. Deus deu autoridade para o homem e para a mulher fazer prodígio e milagre, mas para a glória e honra do nome do Senhor. Aleluia. Gostaria que alguns irmãos lessem no livro de Atos, capítulo 10, versículo 38, para a glória e honra do nome do Senhor. Deus pode fazer o impossível na minha vida, na tua vida, na nossa vida. Basta apenas a gente levar o nosso pensamento a Deus. Basta apenas a gente se curvar perante o Deus Todo-Poderoso. Glorificado é o nome do Senhor. Atos capítulo 10, versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aleluia. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Ele ungiu seu próprio filho para fazer o milagre acontecer. Ele também me ungiu. Ele também te ungiu. Mas basta apenas a gente exercer essa unção que Ele deu para mim e para você. Não ficarmos incubados com isso para si mesmo, para nós mesmos, mas sim fazer o id do Mestre, sim usar aquele que Ele nos deu. Às vezes tem um amigo ou um parente enfermo do seu lado e você tem um pleno conhecimento que Deus ungiu suas mãos para fazer um milagre acontecer e você não tem coragem de ir e repreender. Um dia diz a Bíblia que o Senhor irá cobrar de você. Tudo que Deus dá para o homem, Ele requer de volta. Glorificado é o nome do Senhor. Com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Deus era com Jesus. Deus é com Jesus. Ele não era, Ele é conosco. Ele se faz presente na nossa vida. Diz a Bíblia que nós somos a imagem e semelhança do Criador. E se nós somos a imagem e semelhança do Criador, se Deus nos deu plena autoridade para repreender o enfermo, por que não podemos usar? Temos que libertar aqueles que estão oprimidos por Satanás. Quem é esse? É o ímpio que não tem pleno conhecimento da Bíblia. É aquele que está sendo cego por Satanás. Que Satanás cegou. Que o Deus desse mundo o cegou para não conhecer o entendimento da palavra de Deus. Deus nos deu esse pleno conhecimento. Deus nos ungiu para libertar esses cativos. Eles estão sendo oprimidos por Satanás. Devemos fazer o id do Senhor Jesus. Devemos ir libertar essas almas que estão oprimidas. Devemos ir buscá-la, não deixar morrer, não deixar desfalecer.
que elas estão sendo preciosas para o Senhor. Glória a Deus. Do mesmo jeito que você estava naquele mundo perdido, teve alguém que foi ao nosso encontro, disse: Jesus te ama, Jesus quer te salvar, Jesus pode curar essa doença espiritual, que a alma dessa pessoa está doente, a matéria física está doente, o espírito está doente, está precisando de um enfermeiro particular do Deus Todo-Poderoso. E quem são esses enfermeiros que podem fazer esse milagre acontecer? Quem são esses enfermeiros que podem fazer essa cirurgia, que pode fechar essa ferida, que pode conduzir ao médico, que tem pleno poder de fazer o milagre acontecer sem usar faca? É o nosso Jesus. Ele é médico dos médicos, Senhor do Senhor. E se Ele é médico dos médicos, nós somos o seu enfermeiro. Nós temos que conduzir essas almas que estão enfermas para o seio de Deus Todo-Poderoso. Bendito é o nome do Senhor para todos sempre. A Bíblia diz mais no livro de Mateus capítulo 9, versículo 35 ao 36. Quem achou pode fazer essa leitura para a glória e honra do nome do Senhor. Porque Jesus se compadecia. Porque Jesus se compadecia do homem. Aleluia. Porque Ele se compadece do homem. Esse homem ímpio, Deus tem uma compaixão por ele tão grande, que permite que ele possa andar mais um dia com vida para ouvir a sua palavra. E ele tem compaixão do homem ímpio, tem compaixão do seu servo, que nos dá o fôlego de vida dia e noite, e nos dá a plena sabedoria e nos cura dia por dia. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Quem achou, possa fazer essa leitura para nós, em nome de Jesus. 35, 36. Amém. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarradas e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Glorificado é o nome do Senhor. Glória a Deus. E percorria Jesus. Jesus andava de cidade em cidade, de sinagoga em sinagoga, pregando o evangelho, curando, batizando, dizendo que só Ele é Deus, que só Ele pode fazer um milagre acontecer. E Ele pode fazer um milagre acontecer na vida do homem, se o homem crer naquilo que Jesus disse. E percorria Jesus a toda a cidade e povoado, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando. Aleluia. Percorria, Ele curava, Ele ensinava, Ele batizava, Ele instruía ao conhecimento da palavra de Deus. E Deus continua curando, continua fazendo o milagre acontecer. O que é impossível para Deus, que para o homem é possível para Deus. Diz a Bíblia que não existe nada impossível para Deus Todo-Poderoso. Se para o homem é impossível fazer o paralítico andar, para Deus é possível fazer. Se para o homem é impossível fazer um cego enxergar, para Deus é possível fazer um cego enxergar. Se para o homem é impossível dizer esse monte saia desse lugar, para Deus é possível fazer um monte se mudar de um lado para o outro. Aleluia. Diz assim o versículo de número 36. Vindo eles, as multidão, compadeceu-se deles, porque estava aflito,
e exausto, como ovelho que não tem pasto, como ovelha que não tem pasto. Glorificado é o nome do Senhor.